Queridos, eu propus um tema para a gente trabalhar hoje, divulgamos nas redes sociais, né? Seu trabalho será recompensado, amém? Porque a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, tudo que nós plantamos no reino, nós colhemos, tá? Deus, Ele é o justo juiz, e Ele sabe do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso compromisso. Estou olhando para Isabel, né? Está na escala hoje do acolhimento, de aniversário, poderia, né, muito bem estar jantando, num restaurante chique com seu esposo, né? Vai ser depois do culto, mas está aqui, queridos. Tudo que nós fazemos para e pelo reino, tem recompensa, porque Ele é bom, Ele é fiel, amém? Não passa batida, Ele não esquece. Nós homens esquecemos, falhamos, às vezes não reconhecemos, mas Deus não, Ele não falha, amém? Mas eu quero falar hoje com você da história do rei Asa. O rei Asa, ele é descendente do rei Davi. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois o reinado veio para a mão de Davi, que não é descendente de Saul, não tem nada a ver com a família. Deus reprova Saul, o primeiro rei já foi reprovado, Deus pega então, levanta outra família, e como Davi é um homem segundo o coração de Deus, Deus diz para Davi: olha, eu vou fazer uma aliança com você, e a sua descendência nunca deixará de herdar o trono de Israel. Só que o seu filho Salomão, o terceiro rei, já no seu reinado já faz caca, né? Já pisa na bola, já adora outros deuses, já se corrompe, e Deus então divide o reino. Então agora reino do norte e reino do sul. O reino do sul continua na linha, na descendência de Davi. Então o seu filho Roboão assume o trono, filho de Salomão, é um péssimo rei. E aí Roboão tem um descendente chamado Abias, que é um péssimo rei, e que gera o rei Asa, que quebra esse ciclo de 5 gerações de reis ruins, que quebra isso. O rei Asa assume então Israel, o reino de Israel, naquele momento difícil, onde estava uma baderna, uma bagunça, uma desordem, uma falta de temor, uma falta de reverência, uma falta de respeito, e ele tem o desafio de colocar a casa em ordem. É desse rei que eu quero falar um pouco hoje. Ele reina 41 anos sobre o reinado do sul, e durante 35 anos ele desfruta de paz. Se nós colocarmos isso em porcentagem, nós podemos dizer aí que praticamente 90% do seu reinado foi um reinado de paz. Mas tudo aquilo que plantamos, colhemos. No final, ele dá uma pisadinha na bola, e ele não termina muito bem o seu reinado. Os últimos 6 anos não foram legais, mas eu quero falar dos 35 anos de paz. Amém? Eu quero tirar algumas aplicações para a minha vida, para a sua, para a gente poder ir para casa, dormir um sono legal, um sono reparador, e enfrentar uma semana cheia de desafios, porém, na certeza de que o Senhor está conosco, e Ele nos dará vitória, amém? Eu gosto de um verso que fala sobre Davi. Deus fala assim: e Davi era bem sucedido em tudo que fazia, porque o Senhor seu Deus era com ele. Legal, né, irmãos? E que possamos ser bem-sucedidos em tudo o que vamos fazer, porque o Senhor nosso Deus é conosco, amém? Então é o que eu quero declarar, mas eu quero ler com você um capítulo todo, tá? Que está em 2 Crônicas, o capítulo é o de número 15, a partir do verso de número 1, vai aparecer aqui no telão. Eu vou ler aqui com vocês, para não ter divergência de traduções, e para a gente entender. Eu gosto muito, porque começa com a palavra de um profeta, vindo em direção ao rei. Então nós precisamos entender, irmãos, que em Israel, o rei, a figura do rei, sempre esteve amparado pelo profeta, dirigido pelo profeta. Ele tinha autoridade política, porém a autoridade espiritual era do profeta. E quando o profeta percebia alguma coisa errada, ele vinha e chamava a atenção do rei.
E diz assim o texto: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E no verso 2, e este saiu ao encontro do rei Asa e lhe disse: ouve-me, ó rei, e todo Judá e Benjamim, que era o reino do sul. Rei, me ouça, e me ouça também toda a nação, todo o reinado, todos que estão debaixo do seu reino. E aí ele começa a falar algumas coisas interessantes. Talvez, se eu pudesse parafrasear esta palavra do profeta, eu diria: ouça-me, Sebepaz, ouça-me toda Dourados. E aí o profeta começa a dizer: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Deus está com você, enquanto você estiver com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, Ele vos deixará. É forte, né, irmãos? Ele traz esse alerta, mas é um alerta real, porque Tiago, lá na epístola de Tiago, ele vai dizer assim, ó: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então às vezes eu percebo, irmãos, Deus, Jesus, nessa posição de braços abertos, mas totalmente condicionado ao nosso mover, à nossa movimentação. À medida que eu vou ao encontro dele, ele vem ao meu encontro. Olha o que o profeta diz: Deus está com você enquanto você estiver com Ele. Se você buscar, você acha. Se você deixar, você não, né, Ele te deixa também. Você percebe que é uma ação condicionada, né? Toda ação tem uma reação. E o profeta está dizendo isso: rei, ó, a sacada é essa, o segredo é esse, a direção é essa. Chega perto dele, ele vai estar perto de você. Busca, que você vai achar. Mas se você se afastar, aí automaticamente, querido, ele vai se afastar também. E ele continua dizendo, verso número 3, olha só que forte isso, irmãos. Israel esteve por muito tempo, a minha versão diz, sem o verdadeiro Deus. Ele esteve sem sacerdote que ensinasse e sem lei. 3 coisas que nenhuma família, nenhuma vida pode ficar: sem o verdadeiro Deus, sem um sacerdote que ensine, sem um líder, um discipulador, e sem lei, sem a palavra de Deus. Ninguém pode viver sem. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse. Porque eu digo isso, irmãos, com peso no coração, porque muitos sacerdotes hoje, e aí eu digo do meio evangélico, tá bom? Não ensinam, apenas pedem, apenas exploram, apenas tiram recursos. E ele está dizendo: Israel esteve por muito tempo sem verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Sacerdote tem que ensinar, tem que orientar. Esse é o meu papel nessa noite. Mas ele continua dizendo, irmãos, no verso número 4, olha só: mas quando na sua angústia, e aí entra a bondade e a misericórdia de Deus, o povo estava sem verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem lei, havia se afastado de Deus, mas na sua angústia, mas no momento de dificuldade, e isso vale para todos, isso é para aquela época, isso é para hoje, esteja onde estiver, como estiver, no momento de angústia, clame a Deus. Mas na sua angústia, voltaram para o Senhor, seu Deus, e Deus é babão. Falo que Deus é babão porque eu sou pai, né, irmãos? E às vezes o filho desobedece, faz uma arte, a gente fica um instante bravo. Mas é só o filho falar: desculpa, pai, dá um abraço, dá um beijo, que tudo muda. Deus é assim, Deus é pior, irmãos. Deus é pior. As pessoas se esquecem, abandonam, blasfemam, ridicularizam. Mas na hora da angústia: pai, me ajuda. Deus vai ao encontro, irmãos, de braços abertos. E o buscaram e o acharam. Nós podemos achá-lo, amém? Em tempos de angústia você pode achá-lo.
E aí, queridos, olha só a situação daquele povo. Naqueles tempos, não havia paz. Parece que está falando dos dias de hoje, né, irmãos? Em muitas vidas, muitas famílias, muitos lares estão nessa situação. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Quando eu olho para essa geração de hoje, os consultórios psiquiátricos, psicológicos, cheios, abarrotados, as pessoas que não dormem, as pessoas em pânico, as pessoas em desespero, as pessoas em depressão. Eu me lembro desse texto. Naquele tempo não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas porém havia perturbação, havia opressão, confusão sobre todos os habitantes daquelas terras. Verso número 6. Porque nação se levantava contra nação, cidade contra cidade. Eu posso dizer hoje, família contra família, grupo político contra grupo político, ideologia contra ideologia. Eu posso fazer muitas aplicações. Se despedaçavam. E essa perturbação, essa angústia era permitida por Deus, irmãos, porque o povo estava distante dele. Aí vem a palavra do profeta. Olha o que o profeta diz para o rei. Verso número 7. Rei, você porém se esforce. Povo de Judá e de Benjamim, reino do sul, vós porém esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque o seu trabalho, a sua obra, tem uma recompensa. Amém? Rei, você está no caminho certo. Você está achando que não vai dar conta, você está achando que não consegue, mas não deixe de trabalhar, não deixe de produzir, não deixe de fazer a obra, porque é a obra que tem recompensa. Irmãos, o que tem recompensa? A obra que fazemos para Deus tem recompensa. A que você faz para homens nem sempre é recompensada, nem sempre é lembrada, mas tudo que fazemos para Deus tem recompensa. Ele é justo, Ele é fiel. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Tem gente que cansa, que às vezes não é reconhecido por homens e acha que não tem recompensa divina. Essa primeira parte que eu quero fazer essa aplicação antes de irmos para casa é a palavra do profeta. É a parte do profeta. Palavra do profeta, do sacerdote, do pastor, do discipulador, é orientar, é ensinar, é advertir. E o profeta vem então, o Espírito de Deus vem sobre ele, sopra no coração dele e diga: vá para o rei, reúna o povo e diga isso: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem lei, não havia paz para quem entrava, não havia paz para quem saía, mas havia confusão, cidade contra cidade, nação contra nação, família contra família, era um caos. Mas na sua angústia clamaram ao Senhor, e Deus começou a colocar a casa em ordem. Clame a Deus, Ele vai começar a colocar as coisas em ordem, amém? Vai começar a colocar as coisas em ordem. Mas o recado é esse, Rei Asa. Mas o recado é esse, Comunidade Batista da Paz. Vós, porém, esforçai-vos. Não desfaleçam as vossas mãos, não parem de produzir, de trabalhar. Não abra mão, não deixe o arado. Aquele que larga o arado e olha para trás, Jesus fala: esse não é digno. Continua trabalhando. Ah, pastor, eu estou cansado. Deus renova as nossas forças, é Ele quem renova as nossas forças, de modo que nós subimos com asas como águias, corremos e não se cansamos, caminhamos e não se fadigamos. Ele renova a nossa força.
Ele renova a nossa força. É Ele quem renova a nossa força, renova a sua força, para que você não desfaleça as mãos, não desista, não pare, não interrompa, porque é a obra que fazemos para Deus que tem recompensa. Essa tem recompensa, pode anotar. Se não for aqui, será na glória. Mas começa aqui. Começa aqui. Aí entra agora, o texto termina aqui e entra a parte do rei. Parte do profeta, ele vem e transmite o recado. Aí o verso 8 entra a parte do rei. E daqui a pouco vai entrar a parte da nação. São 3 partes. Olha a parte do rei. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu recebo uma palavra, eu tenho 2 atitudes: deixar entrar pelo ouvido e sair por outro, julgar essa palavra, questionar se está teologicamente correta ou não, ou eu deixo essa palavra entrar no meu coração e mudar a minha vida. Então, ouvindo, pois, as palavras, a profecia do profeta, ouvindo, pois, o rei essas palavras, a profecia do profeta Obed, ele redobrou o ânimo, tirou as abominações de toda a terra. De onde, irmãos? De toda a terra, de Judá e de Benjamim, onde ele tinha acesso, o seu reinado. Ele foi varrendo toda a sujeira, como também das cidades que ele tomara na região montanhosa de Efraim, que ele foi em guerra contra a cidade, ele tomou-as e passou a fazer parte do seu reino. Ele foi lá e limpou também. Olha o que ele fez, irmãos: renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. O altar estava envelhecido, ninguém o usava. Se fosse nos dias de hoje, a Bíblia estava empoeirada. Até me lembrei agora, não estava preparado não, irmãos, de uma historinha, essas historinhas que a gente conta para ilustrar, né? O pastor foi jantar em uma casa de uns irmãos que tinham sumido na pandemia, né? E ele foi jantar e colocaram uns talheres chiques, né? Folheado a ouro, e sumiu um garfo. Melhor, sumiu uma faca de ouro. E aí o pastor roubou a nossa faca de ouro. Foram lavar, né? Guardar bonitinho, estava faltando. E aí, queridos, ficaram com aquilo na cabeça, né? Só quem pegou? Foi você? Não foi? Foi o pastor. Passaram um tempo, irmãos. Aí 1 mês depois, um culto de ceia, o pastor falou: se alguém tiver que pedir perdão, se retratar. Aí veio a família: pastor, nós estamos magoados com o senhor, porque há 1 mês atrás o senhor foi jantar em casa e sumiu uma faquinha de ouro, e ninguém pegou. Nós reviramos a casa toda. Pode falar, pastor, confessa seu pecado. Aí ele falou: vou confessar meu pecado. Eu deixei dentro da Bíblia de vocês. Não roubei não. Eu deixei dentro da Bíblia de vocês. Irmãos, alguns altares precisam ser renovados. Novo de novo. Amém? Sabe aquele quartinho de guerra? Quem não assistiu esse filme, assista. Quarto de guerra. Tem no Netflix. Assista. É o quartinho da oração. Às vezes precisa ser renovado. Às vezes a Bíblia precisa ser limpa. Algumas coisas precisam voltar, irmãos. Quanto tempo não jejuamos? Quanto tempo não fazemos o propósito? Olha, eu vou levantar tal hora, eu vou orar, eu vou participar da live de oração. Algo precisa fazer, o altar precisa ser renovado, amém? Olha o que o rei fez: limpou as abominações, renovou o altar do Senhor. Agora nós vamos usar esse altar. Renovou para ser usado, amém? Só que agora o nosso altar é individual, irmãos. Ele é dentro de casa, é dentro do quarto. É o culto da família, a célula familiar, o culto doméstico. Se você não faz, eu oriento você a fazê-lo.
Nós, toda segunda-feira à noite, nós reunimos a família, irmãos, e nós lemos um texto, oramos juntos, cantamos uma canção. Coloca ali a televisão na sala, no YouTube. E não precisa ser nada demorado não, irmãos. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Mas faça. Quando eu fui para Israel, estive em Israel, em cada porta havia mezuzá. E eu falei, cara, que legal isso aí. E aí eu fui perguntar, né, o que era. Irmãos, todo judeu, ele coloca na entrada da sua casa, na porta, na altura dos olhos, esse símbolo, a mezuzá, e ela tem o texto de Deuteronômio, capítulo 6, de 9 a 11, se não me falha a memória. Otto, coloca aí para nós, isso aqui é agora, tá? Desculpa aí, não tem nada programado não. Deuteronômio 6, Deuteronômio é o 5º livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 6, do verso de número 4 até, eles têm escrito isso, irmãos, tem escrito 4 até o número 9. Olha só: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Verso número 5: amarás, pois, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Número 6: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás aos teus filhos, no teu coração ensinarás aos teus filhos, delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Verso número 8: também as atarás por sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos. Verso número 9: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tá, isso aqui, toda a casa do judeu. Aí eu comprei um quadrinho branco, esses que apaga com a caneta, vocês sabem, né, irmãos? E aí a porta de casa é de madeira, coloquei na porta de casa. E de tempos em tempos nós trocamos o verso bíblico, geralmente depois do culto da família. Fica lá, irmãos, a gente vai sair, olha o verso. O verso que está lá, se não me falha a memória, é aquele que diz: e Deus lhe deu um nome, e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Na verdade começa: e Deus o exaltou soberanamente, pelo que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua vai confessar, irmãos. Amém? Então, queridos, isso é renovar o altar. Agora, Otto, nós vamos voltar lá para o texto. E aí, então, o rei, a parte do profeta foi feita. Aí o rei falou: eu preciso fazer algo. Ele se enche de ânimo, de força. E a minha esperança, a minha oração, a oração dos nossos pastores aqui, pastor Roger, pastor André, nossa família pastoral, é que você saia daqui cheio de forças, para remover tudo aquilo que não está legal e para restaurar o altar do Senhor. Amém? Volta para o texto que a gente estava lendo, de 2 Crônicas 15. E aí eu estava no verso de número 9. É isso? 8, indo para o 9. Tá ligado, hein? Isso aí. Show de bola. E reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com eles. E o povo foi aumentando. Verso número 10: e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do 5º reinado de Asa. Verso número 11: e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Ofereceram em sacrifício, fizeram um grande culto. Toda a nação que já não adorava mais a Deus, que já não buscava, que já não tinha paz, agora com o altar renovado, fizeram um grande sacrifício. Irmãos, a nossa mente não consegue imaginar esse sacrifício. Irmãos, 7.000 ovelhas sendo oferecidas em holocausto a Deus. Verso número 12:
E aí, queridos, o povo então, eles fizeram uma aliança. O povo fez uma aliança. Entraram na aliança para buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Uau! O povo não fez, irmãos, uma aliança política. O povo se levantou, irmãos, fizeram toda a nação uma aliança. A partir de hoje, nós iremos buscar ao Senhor. Nós iremos adorá-lo de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. E aí, irmãos, entra a parte do povo. O rei começa, o povo vai atrás. Toda a nação se posiciona. Lembra do texto que diz que não havia paz nem para os que entravam, nem para os que saíam? Agora o altar renovado. O povo posicionado, tudo muda. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Assim, o menor como o maior, tanto homem como mulher, eles fizeram essa aliança. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo: Senhor, nós vamos te buscar de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E as trombetas soaram, e eu fico imaginando o louvor, a festa. O povo judeu é muito festeiro, no bom sentido, irmãos, de adorar a Deus, de glorificar, e às vezes nós somos tão tímidos, né, irmãos, para fazer isso. E eles fizeram, irmãos, uma festa. Só que o trabalho ainda... Agora nós temos o profeta, o rei e o povo. Só que ainda Asa tinha um desafio. Verso número 15. Todo Judá se alegrou, desde o juramento, porque de todo o coração juraram, e de toda a vontade o buscaram, e o acharam. E Deus lhe deu repouso. De todos os lados eles tiveram paz. De todos os lados tiveram paz. Irmãos, parece impossível, mas quando o povo se levanta, faz uma aliança com Deus, paz dentro de casa. Ia para o trabalho, paz. Ia para a faculdade, paz. Chegava a época de eleição, paz. Já pensou, irmãos, que incrível isso? Deus lhe deu paz por todos os lados. Todos os lados. Não havia paz nem para quem entrava, nem para quem saía, mas eles ficavam perturbados, conturbados. Aí renovam a aliança, tira tudo aquilo que não agrada a Deus, fazem um propósito, um juramento em praça pública, irmãos, tocam trombeta, celebram a Deus, fazem um juramento de coração, voluntário, e a resposta está aí: Deus lhe dá, porque se o buscardes, o achareis. Se chegar perto, se for ao encontro, Ele se aproxima da gente. É isso, irmãos. Ele é digno de glória. Ele é digno de tudo. Porque tudo vem dEle. Tudo é para Ele. Tudo. Pois tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. Tua é a glória. Vamos lá? Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Aleluia, aleluia.
paz. Houve paz em volta. Amém? Eu acho que vou parar por aqui, irmãos. Vou parar por aqui, eu quero orar com você. Nós íamos continuar até o final do capítulo. Mas eu já sinto que o recado já foi dado. Quero que você fique em pé. O Espírito de Deus veio sobre o profeta Azarias, filho de Obed. Como profeta, ele liberou a palavra de Deus, ele orientou, ele advertiu. Entra a segunda parte, a parte do rei. O rei, ouvindo essas palavras, ele recobrou forças. E agora entra a parte do povo, entra a parte da igreja. E eles se levantaram como um só povo e fizeram uma aliança, juraram que iriam buscar ao Senhor. E Deus lhe deu paz. É possível, irmãos, é possível ter paz, desfrutar de paz, amém? É possível. Jesus diz: a paz é uma promessa, queridos. A paz é uma promessa. É possível descansar em meio à tempestade. Deus, na hora da intercessão, me deu um verso aqui, que havia uma tempestade, os discípulos estavam no barco e Jesus vem andando sobre as águas. Aí eu me lembro a história, irmãos, daquele menino naquele barco, enfrentando uma grande tempestade, todo mundo desesperado, colocando os botes, os coletes salva-vidas, preparando os botes. E o menino brincava tranquilamente com seu carrinho. E aí vieram para ele e falaram: ei, filho, você sabe o que está acontecendo? Ele falou: sei, tio, está chovendo forte. Você não está com medo? Ele falou: não. Por que você não está com medo? Porque meu pai é o capitão. Meu pai é o capitão do navio. E ele não deixa acontecer nada de ruim comigo. Ele me guarda. Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. Jesus no barco não quer dizer que as tempestades não virão, não. Quer dizer que o barco não vai afundar e que você vai chegar no seu destino. Sabe por quê? Tu és digno de glória. Tu és digno de tudo. Diga para ele. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é glória. Mais uma vez. Deus. Tu és digno de tudo. Absolutamente tudo. Tu és digno de tudo. Sabe por quê? Pois tudo vem de ti. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Senhor, nós recebemos essa palavra ao nosso coração. Se nós o buscarmos, nós o acharemos. Se nós formos ao teu encontro, o Senhor virá ao nosso. Pai Santo, ó Deus, nós recebemos a palavra que diz: vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles que realizam a tua obra, que sejam renovados, que sejam fortalecidos. Pai Santo, nós recebemos essa direção nesta noite. Pai, como o rei, uma pessoa se posicionou, que, ó Deus, nesta noite, um marido se posicione, uma esposa se posicione, um pai se posicione, um filho, uma filha se posicione,
e decida, Senhor, limpar aquilo que não agrada, que não edifica, que não é legal, que está atrapalhando o relacionamento familiar, a confiança, está atrapalhando a família, está atrapalhando o trabalho, em nome de Jesus. Que possamos renovar o altar do Senhor. Quantos altares empoeirados, quantos lugares que antes eram ocupados por louvores, agora canções que não edificam, tomam lugar daquele equipamento, daquele ambiente. Senhor, não há mais louvores que glorificam o seu nome, apenas canções promíscuas. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles lugares que eram ocupados para culto doméstico, talvez estejam ali vazios, se tornaram uma dispensa de objetos, Senhor, que não servem para nada. Em nome do Senhor Jesus, que possamos renovar o nosso altar, que possamos nos posicionar. Pai Santo, uma pessoa se posicionou e toda uma nação entendeu. Pai Santo, ó Deus, que esse posicionamento hoje seja coletivo, que famílias se posicionem, ó Deus, que vidas se levantem e decidam buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força. Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos assumir, ó Deus, esse compromisso, e o resultado disso se chama paz. O Senhor dará sossego por todos os lados. O Senhor nos promete, a paz é uma promessa. O Senhor disse: eu vos dou a minha paz vos dou. Senhor, ó Deus, muitas vezes nós não a temos, porque, Senhor, ó Deus, nós, Senhor, às vezes não nos posicionamos, mas nesta noite nós queremos viver uma vida de paz. Não quer dizer que os problemas não virão, ó Deus, mas quer dizer que o barco não vai afundar, que nós vamos chegar ao nosso destino, que o Senhor, ó Deus, irá cuidar. Senhor, ó Deus, às vezes tantas famílias passam por temporais, nuvens carregadas de violência, de discussão, de impaciência. Às vezes o ambiente é pesado. Sopra agora o vento do Teu Espírito Santo. Sopra agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o vento, onde houver nuvem carregada de opressão, de violência, de discussão, Senhor, ó Deus, que tira todo o ambiente de paz, lança por terra. Guarda a mente, guarda o coração do esposo, da esposa, dos filhos. Onde houver influência, Senhor, ó Deus, espirituais, que o Senhor possa limpar, que o Senhor possa varrer. Vá naquela empresa, Senhor, naquele ambiente de trabalho, Senhor, ó Deus, lança por terra as conversas, as fofocas, as brigas, as discussões, que deixam aquele ambiente horrível de se trabalhar, e faça com que seja um ambiente de paz. Vai naquela escola, Senhor, que muitas vezes é regada e regrada, Senhor, ó Deus, pela violência, pela promiscuidade, pelos vícios. Vai na escola, vai nas universidades, varre, Senhor, tudo aquilo que está impedindo essa vida de ter paz. Quebra cadeias, quebra prisões, liberta pessoas, Senhor, fisicamente, na mente, nas emoções. Nós oramos por uma pessoa que pede pela sua mãe, que enfrenta uma depressão profunda. Dias atrás nós oramos por aquela jovem também enfrentando a mesma luta. Pai Santo, nós queremos paz, paz, alegria e esperança. Ó Deus, é o que não pode faltar sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada coração. Em nome do Senhor Jesus, coloque a mão sobre o seu coração mais uma vez e diga assim: Pai, eu recebo a Tua paz. O Senhor disse
que o Senhor me dá a tua paz, eu a recebo, que ela entre em minha mente, em meu coração, em minha casa, em meu lar, em minha família, que toda a tempestade, que toda nuvem carregada de opressão, de violência, de tristeza, de maus tratos, de depressão, de solidão, de morte, desapareça, vá para o abismo, seja lançada longe, pelo vento do teu Espírito Santo, que leva embora todo o mal, e que traz vida, paz e alegria. Assim eu oro, te agradeço por esta noite, por este culto, por esta palavra. Guarda ela em meu coração, que ela não caia no esquecimento. Senhor, abençoe a minha semana, começando por hoje, pela noite de sono, sono reparador, sem pesadelos, sem ataques do mal, semana de bênção, de vitória. Envia os teus anjos no meu ambiente de trabalho, de estudo, onde eu estiver, que a tua paz esteja sobre aquele lugar. Senhor, eu declaro uma semana de bênçãos, de vitória, de paz, de saúde, de livramento, de proteção, de prosperidade. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Que o teu grande amor esteja sobre a minha vida, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e o fortalecimento do Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus. Amém.